E aí, galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Nós estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso podcast com um homem muito importante para a sociedade lá de Caratinga. Prazer, o meu nome é Paulo. Oi, pessoal, eu sou Ana Júlia e vamos estar apresentando nosso convidado de hoje, Dr. Duane, que tem quiropraxia e osteopatia, Trava-língua. fisioterapia esportiva, fisioterapia do trabalho, perito em assistência técnico, judicial na área do trabalho, mobilização neural, terapia crânio-sacral, liberação miofacial, fisioterapeuta clínico. Se Eita. apresente. É isso aí, gente. É um prazer poder estar aqui, né? Poder somar com informações com vocês aqui. Agradecer em especial aí a Ana Júlia, né? Que fez o convite para poder estar aqui trazendo algumas informações sobre a fisioterapia, sobre a quiropraxia, né? Tanto na área esportiva, né? Que são uma dentro das minhas especialidades, né? Sobre os injetáveis também, que hoje é dentro da minha especialidade também, que é mais a fisioterapia clínica, né? Hoje eu tenho uma clínica que trabalha totalmente com a parte de da dor, né? Não só na coluna vertebral, que é uma também das minhas especialidades, mas todas as lesões, trauma ortopédica, né? Seja por traumatologia na área esportiva, como algum acidente, alguma lesão ou pós-cirúrgica, né? E é isso aí, vamos somar. Gente, se a gente for falar aqui as especialidades, a gente vai ficar até amanhã. Quem é o Duane fora do consultório? É isso aí. Fora do consultório, o Duane é um cara bem extrovertido, né? É um cara que gosta de estar no meio das pessoas, né? Eu gosto do movimento, eu gosto daquilo que eu mais amo fazer, né? Que é movimentar, é tratar. Mas fora do consultório, gosto de esporte. Infelizmente, fui parado cedo para poder, que eu jogava bola, praticava esporte, natação. E hoje estou fazendo força, né? Para poder estar seguindo a academia, fazendo uma corrida, que não é fácil, porque a correria é muita e a gente tem que lutar contra a preguiça meio que muitas das vezes bate na gente, né? Então temos que lutar com isso aí. E gosto de assistir um filme, né? Gosto de passear, socializar bastante. Eu falo que a minha casa é para descanso, porque eu não sou muito caseiro, não. Eu gosto mesmo é sair, né? Eu gosto da noite, eu gosto de estar tocando na igreja. Por enquanto eu estou ausente de tocar, mas é muitos anos, né? Tocando, estando na missão, pregando. O senhor toca qual instrumento? Então, instrumento é violão, Violão. mas o que eu mais faço mesmo é cantar. Cantar? É, isso aí desde novo. Desde novo, fora dos atendimentos. E hoje eu tenho uma irmã que, né, cantora católica, né, cantora profissional da área, que por sinal espelhou quando eu, lá meus 12 anos, quando eu estava na evangelização e ainda na pregação, ela seguiu o caminho e eu fiquei. Fui para a área de saúde e ela foi para a evangelização total. Doutor, teve alguém que te inspirou a seguir essa área da saúde? Teve pessoas, principalmente fisioterapeutas de clubes, porque antes do Anne ser e almejar como fisioterapeuta, eu queria mais seguir a área do esporte. Era jogar bola, ser algum atleta na área profissional mesmo. E ao passar do tempo, né, a vida corrida, né, e várias projeções, vários empecilhos e vários acontecimentos que acontecem no dia a dia nosso, mudou totalmente o trâmite, né? Onde eu me despertei para a área de saúde. Então, fiz vestibular para a área de saúde, eu fiz vestibular na área do direito, da ciência da computação. E Deus foi traçando aquilo ali onde eu acabei caminhando mais para o lado da saúde. Porque eu gosto muito e acho muito gratificante poder, assim, somar na vida das pessoas. O senhor jogava de quê?
Como é que é? O senhor jogava de quê no futebol? Ah, no futebol? Então, a gente brincava, né? Eu fazia parte de uma escolinha muito tempo atrás que surgiu lá no Limoeiro, que era pé na bola, cabeça na escola. Eu já ouvi falar, eu acho. Isso. E a gente teve a oportunidade de jogar alguns campeonatos fora, inclusive jogamos contra o Botafogo do Rio, que veio jogar com a gente aqui. E tivemos umas exibições muito boas, né? Chegamos em algumas fases boas, inclusive na parte da religião, geralmente o pessoal fazia um grupo de atletas assim, competindo contra alguns bairros e outros. E nesse campeonato, eu fui destaque do campeonato. E eu tinha um QI um pouquinho pro lado do esporte, por isso que eu tinha paixão de poder seguir a carreira, sabe? Mas fui podado um pouco antes, né? Devido à lesão de joelho, que eu rompi o ligamento cruzado do joelho, estourei o meu menisco, que também acabou eu me auto-reabilitando depois quando eu fiz a cirurgia. E o que te levou a escolher a fisioterapia? A físio? É. Então, como eu falei, eu despertei pro lado da saúde. Por que da fisioterapia? A fisioterapia é uma área que a gente consegue poder humanizar mais com o paciente. O que seria isso? A gente consegue estar mais acompanhando o desenvolvimento do tratamento muito próximo ao paciente. Então, não é simplesmente a gente chegar, fazer a consulta, receitar um medicamento e liberar o paciente e depois ter o retorno novamente, vê-lo depois de um mês, 30, 20 dias e o que ele tem. Não, a gente acompanha, a gente evolui o quadro da lesão com o paciente. E esse acompanhamento a gente consegue fazer parte um pouco mais com o paciente. Então ali a gente se torna mesmo uma família, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, nós profissionais da saúde, não devemos focar na lesão do paciente, mas sim tratar o paciente o todo. Então a gente tem que estar ciente o social do paciente, a gente tem que saber o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de comer, né? Como que é a vida social dele do dia a dia ao sair da clínica, porque isso tudo influencia no tratamento e da recuperação para o paciente. E aquilo ali, muitas das vezes, é a chavinha do sucesso para o tratamento. Porque não adianta o paciente chegar ali só relatando um sintoma ou a dor qualquer, você focar na dor e esquecer o ao todo dele. Porque às vezes o que acontece? A dor é simplesmente os sintomas que o paciente chega relatando. Mas o quadro patológico dele às vezes está lá atrás. Está numa alimentação incorreta, né? Está numa situação que muitas das vezes ele tem um vício lado postural, né? E várias outras situações. Então, o que me levou mesmo a apaixonar pela fisioterapia é esse contato direto com o paciente, ver a sua evolução clínica. Isso é apaixonante. É algo que não tem preço, que não paga. É poder o paciente chegar com uma dor e sair sem ela, e mediante de uma evolução clínica. Doutor, o que é uma terapia manual e imobilização segmentar? Boa. A terapia manual é uma técnica de tratamento que utiliza o recurso das mãos. O nome já fala, né? É uma terapia que utiliza as mãos, por isso terapia manual. Então tem várias técnicas, como a quiropraxia, osteopatia, massagem, liberação miofascial, né? São várias técnicas que são utilizadas com a mão. E isso aí foi uma das primeiras especialidades que eu fiz em 2008, que eu formei em 2007. Então vamos ficar falando muito datas assim, né? Que aí vão ver que eu sou novinho, né? São mais de 15 anos, né, de formação, nós estamos aí chegando aos 18 anos para isso aí. Então é uma história antiga, é um percurso longo que eu tive, né? E lá em 2008 foi a minha primeira formação. Sobre a questão da terapia manual e segmentar, é porque trabalha todo o segmento do corpo humano. Então a gente entra na linha da osteopatia, não é só mobilizar as articulações, mas sim trabalhar com as vísceras, né, que são os nossos órgãos. A gente utiliza também as mãos para liberar alguma fibrose, alguma rejeição do órgão que está no lado, movimento incorreto. A gente consegue estimular isso aí através das mãos. Qual das áreas que o senhor tem que o senhor mais gosta? Quiropraxia. E por quê? A quiropraxia eu falo que foi um divisor de água na minha profissão. Quiropraxia também é um tratamento com as mãos, né?
que hoje trabalha com todas as articulações. Aqui no Brasil, a quiropraxia é uma especialidade do fisioterapeuta. Nos Estados Unidos, é a segunda maior profissão, que é a mais procurada nos Estados Unidos. Lá é profissão. Aqui eles estão batalhando para ver se torna profissão, mas ainda é a especialidade do fisioterapeuta. Ela foi criada em 1895 por David Palmer, um canadense que foi morar nos Estados Unidos, e ele foi o precursor disso aí. E o que é a quiropraxia? Ela trabalha as articulações, tanto da coluna vertebral como as articulações do nosso corpo. E por que eu apaixonei pela quiro? Antes, eu tinha um resultado com a fisioterapia em número de sessões. Quando eu comecei a utilizar a quiropraxia, eu consegui otimizar esses resultados de uma forma encurtando o tratamento. Então hoje eu não consigo ver nenhum tipo, a não ser pós-cirúrgico, que passei mais de 15 sessões para obter o resultado com o paciente. Pós-cirúrgico é uma situação diferente, que a gente tem que respeitar todo o protocolo regenerativo, de mobilização, né, de tratamento, porque tem fibrose, porque tem recuperação devido ao corte. Então temos que respeitar esse protocolo. Então é a parte, né? Já quando chega com quadro de dor, hoje eu não tenho para clínica, eu nunca utilizei mais de 15 sessões com o paciente. Então para te falar que às vezes o máximo meu foi 12 sessões. Mas por quê? Por causa do recurso da quiro. Porque a quiro ela faz uma descompressão do sistema nervoso central. O que seria isso? Algo que está encostando no sistema nervoso central, que está gerando uma alteração patológica no paciente. Quando a gente retira essa descompressão, essa compressão faz o movimento da descompressão, você tem uma resposta, tanto fisiológica como metabólica, na região e no quadro patológico do paciente, que a gente consegue otimizar e acelerar a melhora do paciente. Por isso essa paixão, porque eu utilizo a quiro em todos os recursos dentro da clínica. Seja um quiro com um injetável, seja com a fisioterapia, seja com recursos de eletroterapia, seja com recursos da própria massagem e liberação miofacial. Então, hoje, se for olhar, foi um divisor de águas com relação a resultados para os pacientes. Doutor, qual que é a sua maior realização na carreira até hoje? A realização? Aham. É difícil de falar a maior realização. A minha maior realização é aquilo que eu falei no início. É algo que não tem preço. Quando você vê o paciente entrar de uma situação patológica e sai recuperado. Então, ou seja, eu vivo constantemente essa realização. Aham. E é difícil de falar assim qual que foi a maior. A maior, para mim, foi quando eu formei em fisioterapia, né? Porque se a gente for olhar a projeção trazendo anterior as dificuldades, né, os empecilhos, né? E durante também o processo, inclusive hoje eu estava falando com uma paciente, que eu atendia na parte da manhã, que eu tenho marcas da minha profissão. Eu sofri um acidente indo para o Rio de Janeiro para tratar paciente, onde eu dormi no volante, entrei debaixo de uma carreta, né? Cortei a minha orelha, quase perdi ela. E são marcas da profissão. Há 4 anos atrás sofri um acidente, indo fazer um curso da quiropraxia esportiva em BH, onde eu rodei o veículo, fraturei o braço e tem as marcas de platina, tudo isso. E isso são muitas coisas que acontecem, isso aí nós estamos falando com relação a marcas físicas, né? Mas existiu marcas emocionais, onde eu formei em 2007, proximidade da minha formação, em 3 meses, logo depois que eu formei. Geralmente, a gente sai da faculdade, a gente almeja o quê? Sair, já estar empregado, seguir a carreira daquilo que você a vida toda estudou, para seguir a profissão. E eu tive um empecilho, porque a minha família é família de empresário, meu pai é empresário, dono de empresa, era onde que se for olhar por familiar, eu tinha que seguir essa carreira, né? Meu pai entrou em depressão e não tinha ninguém para tomar frente das empresas. Eu tive que sair da minha formação, graças a Deus eu tinha terminado a faculdade, onde eu entrei na empresa e tive que ficar ali por volta de 3, 4 anos administrando algo que eu não conhecia. Então eu tive que aprender contabilidade, administrar gestão de pessoas, onde tinha 23 funcionários por minha conta,
aprender a vender, aprender a comprar. Então, eu tinha que fazer um estalo, porque se eu não tomasse frente, quem queria tomar ia acabar. Então, eu tive que recuar, largar a minha profissão naquele momento diretamente, porque indiretamente, todo final de semana eu estava me especializando, fazendo cursos, entrando na área, porque eu tinha comigo que ainda eu ia atuar na área. Então, quando você me faz essa pergunta, eu fico memorizando aqui, vendo. Isso aí tudo foi minhas realizações. É poder hoje estar aonde eu estou. Graças a Deus. Ainda não cheguei no meu objetivo final. Mas, mediante todas as dificuldades, né, de tudo aquilo que foi um trajeto bem árduo, né? Não foi fácil. Então, juntou profissão, juntou trabalho, juntou problema familiar, juntou problema social. E tudo isso podia puxar para trás, criar um desvio de foco na minha cabeça, mas a paixão pela profissão e o amor por ela falou mais alto o tempo todo. E o tempo todo eu me via poder tratando e sendo fisioterapeuta dos meus pacientes. Onde que o senhor quer chegar? Onde que eu quero chegar? Aham. Eu tenho uns objetivos e um deles é... Hoje eu sou empresário, a minha empresa chama Duane Lopes, que é o nome da minha clínica, é o meu nome. Meu nome é Duane Vieira Lopes. Porém, eu se tornei um registro de marca, hoje é uma marca mesmo. E eu quero chegar ao seguinte, espalhar essa marca, o âmbito nacional. Porque já criando alguns métodos de tratamento que é meu, então já está em processo de alguns estudos, já mandei para ser patenteado alguns resultados que eu tenho tido. E eu quero fazer franquias dessa marca. Então é um dos objetivos. E fora isso, né, tem vários objetivos pessoais, né, que a gente tem que realizar. São vários outros, né? Mas com relação ao trabalho, esse aí é um deles. O senhor já teve vontade de desistir e como superou isso? Vários. Várias vezes, né? Então, como eu contei para vocês no início, né, na situação toda do trajeto, né? Quando lá atrás, onde eu tive que tomar frente, se tornar um empresário mesmo, nítido da situação, né? Comprar e vender mercadoria, surgiu a oportunidade de eu desistir e seguir a parte empresarial. Até passou na minha cabeça fazer administração de empresa. Mas, quando eu via que simplesmente era uma compra de mercadoria e vender a mercadoria, era algo que muitas das vezes eu não só beneficiava, sim, as pessoas que compravam aquilo que interessava, sim. Mas eu não via que somava na vida de alguém. Então ficava um pouco de vazio com aquilo ali. Às vezes hoje, financeiramente, eu estaria muito melhor, tranquilo, sim. Mas quando eu começava a ver o resultado de poder tratar o paciente e ver que eu somei na vida de alguém, onde eu consegui tirar aquilo que mais incomoda dela, que é a dor, e ela se tornou algo diferente, isso me trazia uma paixão e amor muito mais ainda pelaquilo ali. Que não era simplesmente uma mercadoria que eu comprava e vendia. Eu fazia algo que poderia somar mesmo na vida do próximo. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar muito nisso, não é só o lado financeiro da profissão. A gente tem que pensar também aquilo que te traz paixão, amor, né? Onde você consegue ver os brilhos da pessoa que está usufruindo do seu trabalho e está sendo grato pelaquilo que você está fazendo, que é algo que dinheiro no mundo nenhum paga. Que você não consegue mensurar o valor disso. Então, isso muitas das vezes me fez vencer essas vontades de querer desistir. Então lá atrás surgiu essa oportunidade de eu querer desistir, de eu poder desistir, porque se eu desistisse, eu ia seguir a carreira que meu pai seguiu, né? E depois eu tive vários, porque esse acidente mesmo que eu sofri no Rio de Janeiro, indo tratar, eu trabalhava em Caratinga e trabalhava no Rio. Então eu mexia com úlceras diabéticas, fechando feridas através de laser de alta potência. E esse belo dia eu atendi paciente pra caramba na clínica e eu tinha que viajar mais 6 horas para chegar em Itaipava, que é Rio de Janeiro. A clínica lá se localizava dentro de um shopping. E eu tinha uma demanda de paciente muito alta no outro dia para tratar.
Então eu tinha que fazer essa viagem. Porém, eu ia levar um laser muito caro, no valor de quase R$ 95.000 da clínica. E eu fiquei com medo de botar isso no ônibus e eu ir de ônibus dormindo. Porque eu estava cansado, eu deveria ter feito isso. Porém, o valor era muito significativo, eu fiquei com medo de chegar e estragar esse aparelho. Então eu falei, eu vou de carro próprio. Amarrei bem amarrado, coloquei um colchão atrás, tudo certinho. Mas, faltando pouco para chegar, é como vão botar na nossa cidade aqui, como se eu estivesse em Santa Bárbara para chegar em Caratinga. E aí eu não aguentei de tanto cansaço, eu deveria ter parado, dormido, mas a história é longa, né? Eu tive a oportunidade de fazer isso e não fiz. E aí o cansaço me tomou. Onde eu fui dormir no volante, acabei sofrendo um acidente. E graças a Deus o aparelho ficou intacto também, e eu também, graças a Deus. E isso aí foi uma das coisas que depois também bateu uma vontade de... Porque sempre bate aquela bad, né? Aquela reflexão. Mas sempre a motivação de poder estar querendo algo a mais, de querer sentir as pessoas felizes, ver as pessoas numa situação gratificante, né? Pelo aquilo que você faz. Não é simplesmente pelo que você ganha. É pelo que você vê aos olhos das pessoas, né? E teve essa situação e teve também várias outras, né? Na vida social, né? Algumas patologias clínicas de familiares, a gente fica querendo dedicar mais. E algumas outras que a gente sempre vai vencendo porque você ama pelo aquilo que você faz. Que conselho o senhor daria para o Duane de 15 anos atrás? Eu falo que hoje o Duane, há 15 anos atrás, se tivesse a cabeça do Duane de hoje, era diferente, a situação seria outra, né? Hoje o Duane tá mais calejado, tá mais mudado, tá mais, vamos botar no linguajar popular, mais homem, né? De vários pensamentos que não pensa só em curto prazo, mas tá pensando em longo prazo, né? E o conselho que eu daria é continuar focado para o seu objetivo até o final. Já pensou em seguir outra profissão ou sempre foi isso? Não, pensei. Inclusive, no meio desse trâmite todo, a situação toda, quando eu voltei para meu trabalho da físio, eu fiz paralelamente, eliminando algumas matérias para a medicina. E aí veio a pergunta, por que você não continuou? Por que você não se tornou médico e tal? Também vem de encontro àquilo que nós acabamos de falar, né? E eu, como fisioterapeuta, eu consigo acompanhar mais de perto o paciente e ver a evolução mais de perto do paciente. Eu não tenho essa distância que eu teria. Ou então eu segui a linha que eu acho que eu ia seguir, essa linha de cirurgião na área da ortopedia, que eu gosto demais. Mas também eu não ia ter essa proximidade contínua. E aí, quando eu me deparei, eu gosto muito da clínica. Entendeu? O ambiente da clínica, evolução de clínica, não tanto o lado hospitalar. E aí eu comecei a me auto-questionar, peraí, como? Né? Como você vai ser médico só de clínica? Você precisa estar no ambiente hospitalar. Eu trabalhei em centro de UTI, eu trabalhei em reabilitação hospitalar, reabilitação de pacientes, né? Na área do hospital. Então eu pude presenciar esses lugares. Então era uma das áreas que eu também iria se eu não fosse fisioterapeuta, entendeu? Entendi. Se não fosse fisioterapeuta, o que o senhor acha que o senhor estaria fazendo hoje? Hoje? Isso. Sendo administrador de empresa. Administrador, por causa do pai. Por causa do pai e também porque o ato de vender tá muito na minha veia também, tá? O ato da comunicação. E eu gosto dessa comunicação. Eu falo que a situação quando eu tomei frente da empresa foi uma escola para mim. E foi proposital aquilo que Deus tinha para mim. Né? No início eu não conseguia entender e depois ao passar de 6, 7, 8 meses eu fui vendo que aquilo ali foi fundamental para a minha formação de hoje. Porque você precisa ter essa comunicação, né? Esse contato pessoal. Porque a minha formação toda era estudar. Eu tinha contato com livros, com professor, com matéria, né?
Agora, pessoal com o ser humano, né? Trocar ideia, vender um produto, conversar, bater papo, aquilo ali não era minha rotina, não era minha formação. É onde eu falo hoje e bato muito na tecla da formação hoje, tanto pedagógica no ensino médio, que são 2 matérias que eu acho indispensáveis nos colégios que deveriam ter. Na verdade, são 3. Uma já tinha e eles estão querendo acabar com ela e já acabou, né? Só em algumas escolas, que é o ensino religioso. Só algumas escolas que tem. O outro são as outras 2, que é educação financeira e vendas. Eu acho que são as 2 matérias essenciais que a gente utiliza em toda profissão. Comunicação Todas. também. Todas as profissões. E a venda, ela entra a comunicação. Sim. Porque para você vender não tem como se você não comunicar. E venda é diferente você ser um balconista. Venda está além. Venda é você saber o que a pessoa necessita e você trazer o resultado para ela daquilo ali. Não é você entregar só o que ela procurou. Porque só o que ela procurou, às vezes fica muito vago. E lá na frente ela acaba entendendo que aquilo que ela procurou não era suficiente, aquilo que ela precisava. Então tem 2 coisas diferentes. O que você precisa e o que você procura. E muitas das vezes você não procura o que você precisa. E você, quando se depara com um vendedor, ele abre a sua cabeça, ele mostra a importância do que você levar um certo item, que aquilo ali na frente você irá precisar, ou vai mostrar o valor daquilo ali que você precisa. E aí você usa na área da saúde, você usa na área da comunicação, na computação, até mesmo TI que trabalha com máquinas. Então, eu acho que são 3 indispensáveis. O ensino religioso, porque a base da fé ela tem que estar bem firme, porque senão você também perde a sua direção profissional. Você tem que ter educação financeira, porque não é você ganhar a quantidade que ganha, mas sim a quantidade que você gasta. O segredo está aí. E a venda. Vender. Você não vende só produto, você vende a sua imagem, a sua comunicação, a sua fala. Então isso é muito importante. E você usa em todo o âmbito e em todas as profissões. Então não tem uma profissão que não utiliza as 3 matérias. É todas. E precisa você ter um pouco de conhecimento de cada um. Porque senão você não consegue obter um resultado, até mesmo o sucesso daquilo que você faz. O senhor acha que te abalou espiritualmente na época que seu pai entrou em depressão e você teve que assumir um trabalho que não era sua especialização? Se chegou a abalar? Sim. Eu acho que foi ao contrário. Por eu ter tido essa base, desde novo, a base religiosa, né? E o contato mais familiar dentro da minha casa, isso me ajudou. Me ajudou um pouco de firmeza nessa situação. Porque se eu não tivesse, realmente ia me abalar e às vezes eu não ia saber lidar com certas situações. Porque a pressão foi muita, né? Então eu tive que saber lidar com essa situação toda e tomar algumas atitudes e decisões bem firmes. Aí você imagina um cara novo, que na época eu tinha em média de, vamos botar aí 28, 29 anos, eu tinha funcionário de 53, 60 anos. Aí ele olhava pra baixo e falava, como é que eu vou obedecer um rapaz de 28 anos? 27 anos. E aí? O cara chegou ontem. Eu tenho 20 anos de empresa. E aí se não entra a fé, se não entra muitas das vezes o silêncio, né? Um pouco da espiritualidade na situação, o que ia acontecer? Eu não ia poder ter esse discernimento e a sabedoria que vem do céu em vez do homem, né? Porque muitas vezes a gente quer ser sábio nas leituras que trazem conhecimento de matéria. Mas muitas vezes é necessário você ter a sabedoria divina, que é essa hora que tem que entrar, né? Então eu acho que a fé, se eu não tivesse, não tinha conseguido, não. Qual esporte e atividade física o senhor pratica? Hoje, academia, às vezes eu dou uma corridinha de vez em quando aí, né? Mas também tô precisando fidelizar mais. É porque o que acontece? Eu tava mais fiel, né? Um período e tudo na vida também são fases, né?
devido a alguns processos de estudo, de mudança, virada de chave de muitas situações, tanto do lado profissional, requer muita dedicação e muita renúncia. E às vezes a gente fica muito ansioso, querendo resultado, né, daquilo que você produz. E aí você parte para o lado do quê? Da alimentação, e aí você come mal, você fica ansioso, você cria algumas coisas que isso acaba te atrapalhando também, ser fiel na atividade física. Então é uma dica aí que não pode abandonar. É fator primordial para todo profissional. É atividade física. Isso ajuda a gente até a poder oxigenar o nosso cérebro para poder desenvolver qualquer área possível, entendeu? Agora, fazer uma pergunta muito séria pro senhor. O senhor consegue falar paralelamente 3 vezes, rápido, sem errar? Paralelamente 3 vezes, rápido sem errar. Paralelamente 3 vezes, rápido sem errar. Paralelamente 3 vezes, rápido sem errar. É isso? Aí não vale. Aí, ó. O senhor já precisou de fisioterapia? Muito. Uma quando eu fiz a cirurgia de ruptura de LCA e menisco medial. Precisei. Agora, recente, uma fratura, né? Como contei pra vocês, eu tenho 6 parafusos nesse braço e uma platina. Então eu precisei também se reabilitar. E por incrível que pareça, o fisioterapeuta foi eu mesmo. É porque o que acontece? A fase de pós-cirúrgica, como a gente tem um conhecimento, eu consegui, por causa do local, né? Eu consegui fazer todo esse procedimento, a autoaplicação. Quando precisou a parte de mobilidade, no joelho eu precisei de um auxílio. Mas no cotovelo, como não atingiu minha articulação, então eu não tive muita perca, né? Sim. Então quase não precisei fazer a parte de mobilização articular. Foi mais mesmo alongamento, fortalecimento, que isso aí eu mesmo já fazia na academia, né? Alguns exercícios isométricos, alguma coisa assim, entendeu? O senhor não pode estar com inveja de mim, não, hein? Posso não, é? Pô, não. Fez cirurgia pra ficar com parafuso aí. Tá vendo aí? Você se considera mais sério ou mais zoeiro com os pacientes? Depende, tem a hora, né, da seriedade, principalmente o primeiro contato, não é questão de seriedade, é a questão da concentração excessiva. O que seria isso? Quando o paciente chega, ele precisa passar por uma anamnese. A anamnese é todo o estudo clínico que o paciente chega trazendo para você. Sim. Que é a história pregressa, a história progressa, é toda a história do paciente e da lesão dele. Então esse momento é um momento de concentração. Sim. Então não quer dizer que eu não vou ser um pouco extrovertido, um pouco brincalhão no momento. Às vezes eu vou ter uns relances. Mas na medida que a gente está tratando, né, a gente consegue um pouco ser mais, né, extrovertido, brincalhão. E a Ana Júlia pode saber disso aí, ela sabe isso. Fincamente, ela conhece bem, ela experimentou isso aí, ela pode falar por mim. O senhor já teve que lidar com um paciente chato que nem a Ana? E como faz pra... E como o senhor faz pra manter a calma, por exemplo, com a Ana? Não, essa menina aí é menina de ouro. Não é porque tô aqui no programa com ela, não. Mas isso aí é menina de ouro. Ela não é chata assim, não. Você pagou pra ele? Com ela foi muito fácil. Com ela foi muito fácil. Uma garota dedicada, uma menina que gosta de saber tudo, é curiosa. Eu falo com o paciente quando ele é curioso, é questionador, é disciplinado. Isso ajuda muito nós, profissionais da área de saúde. Até porque otimiza bastante o resultado. O resultado é 50-50. Não adianta falar que é só nós. 50% é do profissional, 50% é do paciente. E a gente fica muito pouco durante o dia todo junto com esse profissional. É 1 hora, 40 minutos, 50 minutos. Ele vai ficar 23 horas ali sem a presença desse profissional. Então a dedicação tem que ser maciça, tem que querer, né? E a gente fala, paciente chato. Não é que é chato, porque nós também somos, né? Porque somos seres humanos. Tem dia que a gente chega com a cara de cu danado, desculpa aí a expressão. Tem vezes que a gente chega sorrindo, a gente fala bom dia, tem vezes que a gente não fala bom dia. E
E isso é muito mesmo do nosso emocional, do nosso dia a dia, né? E tem gente que é mais extrovertido, mais aberto, outros é fechado, né? Então a gente tem que ter um pouco de habilidade de poder lidar com todo tipo de paciente e eles com todo tipo de profissional, né? Qual foi a situação mais engraçada que você já viveu na sua clínica? Situação engraçada, eu já tive várias, né? Várias. A gente trabalha muito numa fase final de um pós-cirúrgico que chama propriocepção. A propriocepção, ela é trabalhada com uma bola ou com alguma plataforma que a gente tem de equilíbrio para justamente gerar um equilíbrio na articulação ou na estrutura muscular. Então você trabalha o proprioceptivo ali do paciente. Porque quando acontece uma cirurgia ou uma lesão, aquele local da lesão, ela perde um pouco desse sensor de equilíbrio. Então você tem que retornar. E lá eu tenho uma bola, né? E o engraçado que é uma bola para você subir em cima dela. Então, para você gerar um equilíbrio. O paciente, eu falei com ele para fazer o procedimento da propriocepção. E aí ele, em vez dele subir, ele quis sentar na bola. E aí fez é uma situação que gerou cômica demais. Por quê? Porque ele sentia dor na região coxígena e sentia dor no joelho. O que seria a região do cóccix? A região do cóccix é o último ossinho lá da coluna vertebral. Sim. E aí ele estava com as duas lesões. Eu falei, não vamos trabalhar a lesão do joelho. Eu achei que eu ia trabalhar a lesão do meu cóccix. Aí eu fui, né, cômico por causa da região e a localidade, né? E aquilo ali virou uma gozação pura. E fora as outras vezes que a gente depara com muitas situações, o paciente, né? Que a gente manda, né, levantar a perna direita, levanta o braço direito, não entende a conjugação, a lateralidade, né? O que é direito e esquerdo, e várias outras coisas. É muitas coisas. E isso aí, o que acontece? Isso faz a gente cada vez mais aproximar, né? É muito legal. É cômico, mas ao mesmo tempo é legal, porque quebra um pouco de barreiras, né? Aqueles empecilhos que você tem às vezes, paciente e profissional, paciente, e faz a gente poder ser mais família naquele momento ali. Isso que é legal. Ô, gente, vai achando que tipo assim, é porque pega uma bola, um elástico é fácil, né? Nada. O elástico é o mais difícil que tem. Mas quando eu fazia, não sei se eu fiz com o senhor, mas eu fiz o exercício com uma bola, aí eu tinha que ficar com a barriga em cima da bola dela, e tinha que ficar subindo, sem fazer a força com o braço. Porque você ia trabalhar com o tronco. Isso. Né? Nossa, pai, eu quase morria de dor porque não levantava. Não levantava, por causa da fraqueza de core. Isso aí. O senhor já teve jovem que virou amigo do senhor depois do tratamento? Tratamento tem um monte, tem muito. Principalmente atletas hoje. Inclusive, ontem mesmo tem um testemunho, né? De um dos atletas que eu já reabilitei, sempre eu estou reabilitando, e foi campeão ontem no campeonato. Até me mandou mensagem, até emocionado, chorando, falou que tem um dedo seu nesse título aqui, porque eu sei que me levanta, me ergue, né? Sempre quando eu tô com dor e eu tava ruim, e foi a melhor partida dele dentro dos últimos 5 anos. Ele praticamente fechou o gol. Ele foi responsável pela vitória do time mesmo ontem. Aí eu parabenizei ele. E ele foi emocionalmente chorando mesmo, assim, e agradeceu, né? E isso, eu falo que é o mais importante. Eu falo que não tem dinheiro no mundo que paga, é uma resposta maravilhosa, porque cai por terra todos os valores, tudo aquilo que você cobra, que você ganha, porque está acima, né? Que é a satisfação, a conquista, a realização do próximo. Isso aí é algo que é imensurável. Verdade. O que é a fisioterapia esportiva de forma simples, para quem nunca ouviu falar? O que é a fisioterapia de forma simples? Esportiva. Esportiva. A fisioterapia esportiva, ela trabalha com a lesão, seja ela no campo. O que seria em campo? Campo seria no local do esporte.
Sim. né? Onde atuei muito, atuo direto. É uma das coisas também de realização futura. Em nome de Jesus, ainda serei ainda um físio de algum clube aí, que também é uma realização. Tô falando, pô. Ai, ai. Saudações rubro-negras aí. É isso aí. E fisioterapia esportiva a gente trabalha também na clínica, que é no caso igual esses pacientes, né, inclusive esse especial, né? Mandar um abraço aí pro Rodrigo, que é o Rodrigo goleiro lá. E atuei na clínica, como atuo em vários outros, né, com lesão. O que é atuação em loco? Em loco, que é em campo ao mesmo tempo, é você atuar no local da prática do exercício. Seja no atleta de corrida, na pista de atletismo, seja numa quadra de futsal, direto, que já atuei bastante. Já tive retorno de atleta lesionados. Entrei com a técnica, por isso que eu falo da paixão e a divisor de água da quiropraxia. Entrei com a técnica de quiropraxia, passou um minuto, ele estava na quadra de novo e jogando e sendo o principal coadjuvante do time. Então, é apaixonante. Então não tem nem jeito de poder... Só aparece atleta profissional ou que já tem experiência para procurar o senhor na fisioterapia ou também os que iniciam? Aparece mais os que iniciam Iniciam. do que profissional. Até porque a nossa região ainda são regiões de atletas amadores, né? Aham. Já teve vários profissionais. Atendi o Johnny Carioca, que foi jogador em vários clubes aí profissional. Já atendi o Mardley, que hoje está jogando na China. Já atendi vários outros profissionais, sim. Inclusive, quando eu levei a parte da fisioterapia para o Boston City, né, que é um time que tem em Manhuaçu, eu que montei a estrutura de fisioterapia para eles lá, quando surgiu o clube. Atendi alguns atletas que hoje não tá lá, tá jogando em Londres, tá jogando nos Estados Unidos. Então, aparece mais o amador ou o iniciante. Por quê? Porque no início do esporte, muitas das vezes a gente acaba extrapolando, né? Então acaba gerando uma lesão ou outra. Ele não está tão preparado que uma pessoa profissional. Geralmente eu falo que o amador eles têm as microlesões. E o profissional já começa a entrar as macro, que é a maior, é uma lesão mais séria, por causa de intensidade, por causa de número de repetições, que é muito maior do que a nossa como amador e como iniciante, entendeu? Quais são as lesões mais comuns que você vê em jovens que praticam esporte? Mais comum, joelho, isso aí chove, tornozelo, futebol, né? E alguns esportes, né, de solos irregulares, dá muito tornozelo, né? E a patologia clássica, seja esporte, não seja esporte, seja o dia a dia, é o que mais acontece, coluna vertebral. Fazer exercícios errados na academia pode trazer consequências sérias? Muito. Como eu falei, a preocupação maior da lesão é ela ser macro. Aham. Quando se lida macro, é uma ruptura, é uma fratura, é algo que se torna às vezes cirúrgico, não reabilitável. Quando é as micros, as ites da vida, que são as tendinites, ites na medicina significa inflamação. Então, tendinites, as, né, condromalácia, algumas Rinite. coisas assim, rinite. Essas lesões, né? As artrites, essas coisas, isso aí são tratáveis, né? E acontece também em academia, por excessividade do movimento, movimentos incorretos, posturas incorretas. Então tem que ficar atento com isso aí. O senhor já atendeu muitos jovens com dor causada por uma postura por causa de celular e computador? Deve ser direto, né? 90%. Hoje, 99%. hoje, como a gente está enfrentando aí a onda da telinha, né? Tudo a informação é nas telas, seja notebook, computador, celular, principalmente. Hoje provoca mesmo essa má postura, né? Essa anteriorização cervical, essa anteriorização de tronco, né? A rotatividade interna, que é a rotação interna do ombro, né? Onde gera uma postura muito antálgica. Então, causa muita lesão. Seja na região da coluna, seja na região de braço, cotovelo, punho. Porque também os movimentos excessivos de repetição
gera os DORTs da vida, né? Que é o LER, DORT, cintura do carpo, as tendinites de flexores e extensores, então as epicondilites, tanto mediais como laterais. Então acaba gerando muito quadro patológico aí. Da palavra que ele falou, eu não entendi quase nada. Quanto tempo usando o celular errado pode começar a afetar a postura? A média aí já de 20 minutos, você ficar na postura errada pro celular já começa a te gerar algumas Qual alterações. seria a postura certa? Postura? É. A postura certa é você manter 90 graus em extensão. Aham. Então eu falo que o fator ergonômico, né, de sentar é você manter 90 graus de tornozelo, 90 graus de joelho, 90 graus de quadril, né, e uma forma mais ereta, onde você consegue posicionar o celular de uma forma mais horizontal aos seus olhos. O problema é o seguinte, tudo que a gente vai digitar ou vai pesquisar ou vai olhar no celular, a gente quer o quê? Proteger e não deixar ninguém ver, só nós ver. Então a gente protege e faz isso com a tela. Então o que acontece? Você anterioriza, que na verdade a tela deveria estar aqui. Aí alguém vai ver você mexendo, vendo, às vezes você não quer. Se você fazer isso aí de uma forma de 2, 3, 4, 5 minutos no máximo, isso aí não vai causar lesão. Mas quem mexe no celular só 5 minutos, 3 minutos? Hoje o computador está todo no celular. Hoje as informações estão no celular. Hoje é um notebook, é um tablet, o próprio celular. Então, não tem jeito. A gente acaba ficando mais extensivo e prolongado demais o tempo mexendo com o celular, né, computador e etc. Verdade. Qual é o erro mais comum que o senhor vê em jovens na postura do dia a dia? O erro mais comum É mais comum. é o que eu falei. É você anteriorizar demais e trazer muito o celular para proximidade do corpo, onde você acaba se debruçando em cima do celular. Tem gente também que vai ficar no computador e fica todo assim, né? É. Todo. Todo. É porque o que acontece? Como é muito tempo que a gente fica, né, com a tela, a gente quer uma comodidade para o nosso corpo. Então ele entende que aquela posição ali está mais cômoda. Sim, realmente está no nosso consciente. Mas no fator inconsciente estrutural do nosso corpo, aquela posição vai gerar lesão a longo período naquela posição. A curto período, às vezes não gera incômodo, né? Mas você fazendo isso repetidamente, vai gerar lesão. Que tipo de exercício você indicaria para quem estuda muito e sente dor nas costas? Exercício? É. Eu não falo nem bem o exercício, eu orientaria fortalecimento aí, né? Trabalhar o fortalecimento dos parasvertebrais, do core. O que seria o core? Toda a estrutura do abdômen, da coluna ali na região da lombar, né? Quadrado lombar, reto oblíquo, os oblíquos, o glúteo máximo, glúteo médio, que é a região do bumbum ali, né? Então, você tendo uma estrutura nessa região, você consegue ficar mais na posição correta, né? E te gerar, querendo ou não, uma conscientização corporal, que é o mais importante. Quando você ficar errado, como sua musculatura está firme, ela vai falar, opa, não, se autocorrige, inconscientemente. Quando ela está fraca, ela deixa você ficar naquela posição errada. Porque ela está acostumada com aquela posição. Por isso que tem muita pessoa que nem eu, dá muita escoliose, esses problemas, né? Existe a escoliose idiopática, estrutural, existe a escoliose que a pessoa nasce com ela, né? E que ela adquire ao longo do tempo, né? Sim. Por erros posturais. Então são duas linhas vertentes diferentes, né? Aqui você nasce, o máximo que a gente consegue é diminuir os ângulos causados, né? Que são os que tem lá. Quando você tem escoliose que você adquiriu por uma postura, aí consegue, às vezes, neutralizar isso aí, né? Tem um ganho fenomenal, né? Qual que é o nome que o senhor tinha falado do oblíquo? Oblíquo o quê? É reto oblíquo, que Reto é o oblíquo. abdominal ali, e os oblíquos laterais, que é ali que fica... Parece nome de dinossauro. Tem algum alongamento mais simples que a galera pode fazer em casa mesmo? Qual pra quê? Qual situação do Pro caso? corpo. Para o Pra corpo? coluna. Isso. São alongamentos que você trabalha extremidades. Eu falo que alongamento
tem que ter uma conscientização seguinte. Alongamento foi feito para fazer cara feia. As pessoas têm mania de pegar o braço, por exemplo, igual esse aqui, ó, e fazer como se estivesse até machucando. Não. Você chega no limite, mantém e deixa. 15 segundos. Você tá alongando. 10 segundos. Você tá alongando. Tem que ser sorrindo. A fibra, ela vai cedendo ao movimento. Quando você faz muita força, o que acontece? Além de você esticar excessivamente a fibra muscular, você pode lesar uma cápsula articular. E aí gera o quê? Uma capsulite extensiva ali, né? Uma lesão de cápsula. Existem muitos atletas que na hora que está aquecendo no futebol para entrar em campo, ou seja, em quadra, ele lesiona no aquecimento. Porque ele cede ao movimento, ou ele cede excessivamente, já estava às vezes próximo para ser lesado, né, lesionado, porque o músculo estava cansado, ou fadigado, com baixa de oxigenação, e aí ele acaba lesionando, ou ele alongou excessivamente. Então, alongamento, o que é o alongamento? É você manter extremidades de uma forma, sem ser excessiva, de uma forma mais branda, né? Então você pode alongar aqui, pode alongar a cervical, né? Você pode alongar para trás, para frente. Você acaba trabalhando todo o grupo muscular para quem está sentado. Principalmente alongar quem trabalha, né, digitando muito, os extensores, flexores. Isso é muito importante dos dedos. O que é o certo de fazer? Alongar antes do exercício ou depois? Boa. Essa pergunta é muito clássica. Tanto antes como depois, você pode alongar. Depende do que você quer com o alongamento. Tudo que nós fazemos, a gente tem que ter um objetivo daquilo que a gente está querendo traçar e fazer, certo? Várias literaturas falam que é melhor alongar antes, várias literaturas falam que é melhor alongar depois, mas chegam num consenso que o alongamento ele é importante tanto antes como depois. Porém, se você quer ganhar alongar mais a sua fibra muscular para evitar uma lesão excessiva, seria interessante às vezes depois do exercício, porque o seu corpo está aquecido. Então sua fibra cede. Porém, se você quer evitar, né,